Segundo dia de julgamento de Bolsonaro, advogados atacam delação e provas no STF. Um português oferece 500 euros por cabeça de brasileiros. E descarrilhamento em Lisboa deixa feridos e chama atenção para riscos no transporte. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode estar sempre entrando em contato com a gente através das nossas redes sociais que estão aí na tela. O Facebook, o Instagram, o Blue Sky, o X, ou Twitter, como diz a Júlia, apresentadora aí da nossa TV, Threads, o TikTok e o Quai, seu app de vídeos curtos. E no YouTube você pode estar nos assistindo agora, deixe o seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. E em todas essas redes sociais, inclusive no YouTube, nós somos o @WTV Brasil. Você também pode acompanhar 24 horas por dia da nossa programação, todos os nossos programas e programas exclusivos, de parcerias de conteúdo que nós temos na Soul TV, onde nós somos o canal 89. Bom, começando o programa hoje já, o programa tá bem recheado, mas olha, vê se isso aqui não é pra deixar aquele... É pra dar aquela gastrite nervosa. Olha o nível do cidadão português. Um português, ele oferece 500 euros, um homem em Portugal causou indignação ao publicar nas redes uma recompensa, entre aspas, de 500 euros por brasileiro assassinado, se referindo aos imigrantes como raça maldita, entre aspas, palavras dele. A polícia portuguesa investiga o caso que gerou repúdio de autoridades brasileiras e portugueses. A gente tem um trecho aí do vídeo para mostrar para vocês, só para você ver o nível do cidadão. Roda. Ora bem, muito boa tarde. Tenho aqui esta nota para fazer o seguinte: a cada português que me trazer a cabeça de um brasileiro desses zucas que vive aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que me trouxer cortada rente no pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça. Já que é assim para esculhambar o português, até o português também tem que começar a usar as mesmas armas para esculhambar os zucas. Essa maldita. Sim, a gente pegou o vídeo do TikTok, Eu preciso falar alguma coisa do nível desse cidadão? Eu aposto que se ele morasse no Brasil, fosse brasileiro, eu já saberia em quem ele votaria. Sim, foi um comentário um pouco desnecessário, diria a Nani. Mas você não concorda comigo? Bom, eu não falei quem. É polêmica no Fato Brasil. Mas não é esse é um tipo de ser humano que a gente tem nojo. Eu não posso dizer que eu também dá um pouco de dó, mas pelo conteúdo que ele criou, a vontade de repudiar, tá? Eu não vou falar mais nada pra gente não ser acusado de discurso de ódio aqui, Mas é o que vem na cabeça da gente, Tudo bem, a gente tem as brincadeiras entre portugueses e brasileiros, a gente falando que o português não tem um intelecto muito, muito bom e tudo mais, e aí a gente chamou Portugal de Guiana brasileira como brincadeira, mas o que esse cara fez excede e muito o que é brincadeira, gente? Vamos falar bem a verdade. Então, a gente vai continuar acompanhando o caso desse filho de uma mãe, uma boa mãe, que deve estar, que não deve estar nada satisfeita, acredito eu, mas ele representa uma classe de pessoas no planeta que são xenofóbicos. Isso, no mínimo, foi uma xenofobia, no mínimo, para não falar outra coisa. Então,
se você quer ter um exemplo, não seja como esse cara aí. Eu acho que isso descreve bem a situação. Bom, ainda em Portugal, parece que é o Fato Portugal. Um abraço aos meus amigos portugueses. Eu tenho algumas pessoas, alguns amigos que moram em Portugal, né? E alguns brasileiros que foram para lá. E eu conheço 2 portugueses que me assistem lá de Portugal. Então é por isso que estou falando assim, brincando. Ô portugueses, raios, horas, pois. Mas aconteceu uma tragédia em Lisboa hoje. Um descarrilamento em Lisboa deixa feridos e chama a atenção para riscos nos transportes, né? O acidente impressionante assustou moradores e turistas de Lisboa agora à tarde, nessa terça-feira. Aliás, ontem à tarde, desculpa. Um tradicional bondinho que fazia o trajeto em uma das áreas mais movimentadas da cidade descarrilou e bateu em uma árvore. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, segundo informações, que ainda são preliminares, né? São informações oficiais da empresa portuguesa. O bonde faz parte da linha 28, uma das mais famosas de Lisboa, muito procurado por turistas por passar por regiões históricas. O descarrilamento aconteceu na região da Graça e as imagens do acidente mostram o veículo totalmente inclinado após sair dos trilhos. A gente tem essa imagem também que veio das redes sociais. Vamos ver o que aconteceu. Olha que impressionante. Galera, acabou de acontecer isso aqui, velho. Tem criança, tem gente de todo lado, pá. São poucas imagens, mas é impressionante, né? Impressionante. É um vídeo bem... Ainda colocaram a trilha sonora, aquela trilha sonora que dá aquele frio na barriga, mas de acordo com o serviço de emergência, todas as vítimas tiveram ferimentos leves, graças a Deus, e foram encaminhadas por unidades hospitalares próximas. As autoridades já iniciam a investigação para entender o que causou o descarrilamento. A empresa que administra os bondes em Lisboa, a Carris, emitiu nota afirmando que está colaborando com as investigações. Eu falei Carris, como se fosse nos Estados Unidos. É Carris, já que é em Portugal, é Carris, né? Então, está afirmando que está colaborando com as investigações e que a segurança dos passageiros e funcionários é a prioridade, é o que a gente espera. A cena chamou atenção nas redes sociais e acendeu um alerta sobre a manutenção e segurança nos sistemas de transporte das cidades turísticas. Isso lá em Portugal, né? Mas isso também chama atenção para essa mesma movimentação nos transportes aqui brasileiros, né? Que muitos não têm a manutenção devido a gente acompanha vários acidentes aí ao longo dos anos por falta de manutenção. Claro que está sendo investigado para saber se foi falta de manutenção ou foi uma falha que não poderia ter sido evitada. Espero que não seja por falta de manutenção, mas se for, a empresa tem que ser responsabilizada, né? Então, um registro muito, muito ruim do que aconteceu lá em Lisboa e um imbecil, né? Fez uma besteira e uma notícia dessa ruim, e a gente se compadece do todo o povo, os turistas e as pessoas de Lisboa que estavam nesse trem aí, nesse bonde, né? É um trenzinho, um bonde. E eu acho que ele é funicular, né? Então ele tem um cabo de aço que segura, talvez. E eu não sei mais detalhes técnicos sobre esse bonde, mas fica aqui a gente se compadece, né? Diferente do outro cara português que queria oferecer $500 para a cabeça de um brasileiro assassinado, né? Você vê como são os extremos, né? Mas a gente continua se compadecendo porque o povo português é um povo amigo, é um povo companheiro, né? E de longa história, inclusive no idioma com a gente, né? Bom, vamos lá. E hoje é o segundo dia, o segundo dia do julgamento do Bolsonaro, né? Os advogados atacaram a delação e provas no STF. Vem agora um resuminho desse julgamento, né? Então, o segundo dia do julgamento que apura a tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro começou com as manifestações dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro e de outros réus. A estratégia dos advogados tem sido a de desacreditar a delação de Mauro Cid.
ajudante de ordens de Bolsonaro, que forneceu documentos e áudios considerados cruciais pela Procuradoria-Geral da República. Eles afirmam que Cid teria feito a delação sob pressão e criticam a condução do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Também tentam desqualificar provas técnicas como os registros das reuniões e troca de mensagens entre militares e o até então, presidente da República, no dia que aconteceu, né? O ex-presidente da República, Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro segue tentando caracterizar os fatos como, abre aspas, entre aspas, né, mera retórica política, apesar dos áudios e vídeos que mostram reuniões em que a ideia de um golpe militar foi abertamente debatida. Nos bastidores, a movimentação é intensa. Políticos aliados e opositores acompanham atentamente cada fala, enquanto a imprensa nacional e internacional dá grande destaque ao julgamento, que deve seguir ao longo da semana, né? Tudo indica que vai até sexta-feira, e na sexta-feira vai ter as sentenças, né? Então, esse foi o resumo. Hoje foi dia dos advogados de defesa fazerem a sua defesa, tentando desacreditar tudo, que já era esperado, né? Eu mesmo não esperava uma defesa diferente do que foi apresentada hoje nesse julgamento. Eu queria perguntar, e você? Tá sendo do jeito que você esperava? Manda aí pra gente, nas nossas redes sociais aí, ó, tá aí, ó, as redes sociais estão no GC. Manda aí pra gente qual a sua opinião sobre isso. Se você concorda, se você não concorda, se você esperava que o julgamento ia tomar mesmo esse rumo. Para mim não tá sendo nenhuma grande novidade o que está acontecendo. Ontem o início, né, com vários momentos, hoje um pouco mais calmo, mas com momentos tentando desacreditar. Não trouxe nenhum vídeo hoje, mas a gente, sempre que acontecer algo que seja extremamente importante a gente passar aqui, a gente traz o corte para você, mas aqui no Fato Brasil você fica sempre informado. Então você chega à noite, você quer assistir um jornal para saber o que aconteceu durante o dia, você pode vir assistir o Fato Brasil. Ou você acordou cedinho, pode assistir esse mesmo Fato Brasil. Hoje é o programa da quarta/quinta, assim como o de ontem foi terça/quarta, né? Então o Fato Brasil pode ser o último jornal que você assiste antes de dormir ou o primeiro que você assiste a hora que acordar. O importante é que aqui você vai estar sempre bem informado com as principais notícias do dia. E claro, com os meus comentários que dizem ser um tanto quanto avassaladores. Essa palavra, a palavra de impacto, né? Bom, continuando ainda nessa questão do STF, o STF já tem maioria para barrar a anistia ou indulto a Bolsonaro prometidos por Tarcísio. Nós falamos sobre isso nos últimos 2 dias, né? Sobre coisas do Tarcísio. Bom, vamos à notícia, né? Uma articulação importante ganhou força nos bastidores do STF, né? O Supremo Tribunal Federal. O STF já formou uma maioria para barrar qualquer tentativa de anistia ou indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como as que vêm sendo ventiladas por aliados políticos, especialmente pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não tem mais nada para fazer. De vez ele estar governando o estado de São Paulo, indo atrás de soluções para o nosso estado, ele está lá tentando tirar o amigo dele, o grande apoiador dele da cadeia, né? Ele não tem mais o que fazer, ele não é o governador, ele é só o governador do estado de São Paulo, ele não tem mais nada para fazer. É isso. Né? Então ele tá lá articulando a anistia, porque ele não tem mais nada. Ser governador do estado de São Paulo, gente, não, é de boa, tranquilo, o estado que se dane, vamos lá lutar por uma anistia que não tem, o julgamento nem terminou, não tem nem sentença, vai anistiar o quê? Que não tem ninguém condenado. Mas a gente entende que é o que é anistia, né? Enfim, é uma coisa assim, Vitor, você tá tomando lado, vai tomar um copo d'água então você, tá? Vai tomar um copo d'água. Eu também não tô te obrigando a me assistir, nem concordar comigo. Se você não concorda, você pode não concordar. Mas é verdade, o governador do estado de São Paulo deveria estar governando o estado de São Paulo, não ficando correndo atrás de anistia pro amiguinho dele, né? Mas é isso, né? E se fosse um governador do PT também, eu ia falar a mesma coisa. Essa que é a verdade. Você me conhece, quem me assiste há muitos anos sabe muito bem como é que eu sou. Aqui meus comentários eu baseio em fatos. Se o fato mostrar que o governo do Tarcísio está fazendo, que isso é correto, um governador abandonar seu estado, abandonar, que eu estou dizendo, deixar os assuntos que são da competência dele em segundo plano para poder e lutar por anistia. Ai, meu Deus do céu. Bom, segundo as fontes ouvidas pelo Diário do Centro do Mundo, né, um importante jornal online, ministros da corte avaliam que qualquer medida nesse sentido, ou seja, de
de ter anistia e tal, de ser aprovada a anistia, seria uma tentativa direta de interferência em julgamento em curso, que trata de uma suposta tentativa do golpe de Estado. Suposta porque ainda não houve a sentença, então a gente tem que falar suposta, né? Pra gente não tá falando nada que não tenha prova, né? Embora tenha prova pra caramba, enfim. Envolvendo o ex-presidente e os membros do alto escalão do seu governo, né? O Tarcísio, que é considerado o principal nome da direita para as próximas eleições, já prometeu que irá anistiar Bolsonaro caso eleito presidente. Tá dado a letra aí pra você. Se você quiser... já sabe o que fazer. Caso o ex-presidente seja condenado, a fala dele gerou repercussão nacional e foi considerada por especialistas como um aceno à base bolsonarista mais radical. Mas também uma possível afronta à autonomia do judiciário, né? Porque assim, gente, a extrema-direita tem agido assim não só no Brasil, mas no mundo todo. Veja o Trump lá. Ele acha que ele é o rei do mundo. Né? Os ministros do STF, voltando à notícia aqui, têm atuado de forma coordenada para blindar a corte de pressões políticas, o que é correto, especialmente durante o julgamento histórico que está em andamento, que a gente tem comentado. A posição majoritária é clara: qualquer projeto de anistia aprovado no Congresso ou eventual decreto de indulto poderá ser considerado inconstitucional e, portanto, barrado na corte. E é isso. Aí teve uma pessoa que mandou uma mensagem: mas Vitor, não tem prova que o Bolsonaro estava lá. Não tem prova? É que essas pessoas não estão informadas, elas não assistem os noticiários que são de jornalismo profissional. Eu não estou falando de Globo, não. De diversos veículos sérios de imprensa e alguns com história de pender para a direita, mostrando as provas e defendendo o judiciário. Como pode? Como pode dizer que não há prova, gente? A verdade é que esse julgamento está sendo feito com todo o aparato legal dentro da Constituição Federal, com direito de defesa e presunção de inocência, como deve ser o rito democrático. Então, me desculpa, os que acreditam que há uma ditadura do Alexandre de Moraes aqui, acho que esses não estão mais assistindo meu programa. Pois é o que eu acho. Também não tô chorando por isso, não. Sinceramente, não. Mas, gente, aí vamos falar um pouco assim, eu não quero ser uma pessoa que fala assim: nossa, o Vitor só fala mal da direita e não sei o quê. Eu falei antes de ontem, né, quando eu voltei com o programa, sobre o PSOL, que estava entrando com uma representação do Ministério Público Estadual por causa do fim do Serviço 710, mas cadê o PSOL na hora que estava tendo audiência pública? Que a gente não viu nenhum protesto, a gente não viu nada. Então eu critico a esquerda também. Eu critico todo mundo. É que no momento a direita está mais em evidência e aí não tem como. Eu vou explicar o porquê. Olha a notícia. Só presta atenção. Governador do Tocantins é afastado e filho é acusado de usar dinheiro desviado em pousada de luxo. Aí você fala assim: tá bom, não é o Tarcísio, tudo bem. Mas esse governador do Tocantins é de esquerda ou é de direita? Vocês que vão ver agora no texto. No Tocantins, o governador Vanderlei Barbosa foi afastado do cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça, após ser apontado como chefe de uma organização criminosa dentro da estrutura do governo estadual. A decisão veio após investigações da Polícia Federal revelarem um esquema de corrupção envolvendo contratos fraudulentos, empresas de fachada e lavagem de dinheiro. Você não conhece? Para você que é do Tocantins, está assistindo a gente, ou você que não conhece, esse é o governador agora afastado do Tocantins. Esse é o Vanderlei Barbosa e o partido dele é o PL. Tire suas conclusões. Se fosse do PT, ia falar a mesma coisa. Bom, o esquema teria movimentado bilhões de reais, afetando diretamente áreas como saúde, infraestrutura e educação. Segundo os investigadores, o próprio gabinete do governador era usado para a distribuição de propinas e direcionamento de contratos. Isso me lembrou quando o gabinete do Pita fazia isso. Lembra o Celso Pita aqui em São Paulo? Talvez tem pessoas que não lembrem dele, né? Porque já faz muitos anos, no final dos anos 90, né? Amigo do Maluf, que tá vivo ainda, só tá preso em casa, mas tá vivo, né? Osso duro não quebra. E os desdobramentos não param por aí. Olha só que situação. Um dos alvos da operação é o filho do governador. Mas tem muita família aí que é envolvida tudo junto da mesma coisa, né?
Nosso país tem esse patriarcado, né? E é um patriarcado corrupto, pelo jeito, embora seja suspeita ainda, né? Mas esse afastamento já é um desdobramento, já indo para as provas, né? Existem muitos indícios dessa corrupção, mas enfim, vou continuar dando a informação aqui. Então, o filho do governador é suspeito de usar parte desse dinheiro desviado para montar uma pousada de luxo na cidade de Lajeado, às margens do rio Tocantins. A estrutura do empreendimento chamou a atenção dos investigadores que rastrearam a origem dos recursos e descobriram vínculos com contratos firmados com o governo estadual. A Polícia Federal segue com a análise dos documentos e já pediu o bloqueio de bens dos envolvidos. A população do estado aguarda respostas e cobra punições exemplares para os responsáveis. E agora não só do estado, né, do país inteiro, porque nós trouxemos aqui em rede nacional. É isso. Então, olha a situação. Então, assim, não é que eu estou querendo falar dos governadores de direita, dos políticos de direita, não é isso. Mas a notícia traz isso. Ah, Vitor, por que você não vai atrás de uma notícia de um governador da esquerda? Porque eu não achei nenhuma. Acredite, porque se eu ver, eu sou o primeiro a falar aqui. Porque assim, eu tenho os meus ideais políticos, eu tenho as minhas convicções, mas como jornalista eu tenho o dever de dar a notícia, independente da minha convicção. Por exemplo, se o julgamento do Bolsonaro trazer ele como inocente, eu vou ter que chegar aqui e falar que Bolsonaro foi inocentado. O que eu acho difícil, porque as provas estão muito claras. Mas ainda assim, eu tenho que trazer a notícia, ainda que eu não concordasse com ela. Entendem? Isso é o jornalismo independente. Porque eu continuo com a responsabilidade de trazer um jornalismo para você que é verdade, que é fato, é o nome do programa, Fato Brasil. Sim, eu dou alguns pitacos, dou algumas análises que são minhas, palavras minhas, mas isso não muda o fato. O que aconteceu no Brasil, eu vou até colocar na outra câmera aqui, o que tem acontecido nos últimos anos no Brasil é que as pessoas estão perdendo a noção da realidade. E elas acabam, por comentários do tio, do avô, da tia do Zap, de todo mundo aí, ou de veículos tendenciosos, e o que eu menos quero aqui que o WTV Brasil seja tendenciosa, pelo menos na parte séria, porque no etc aí só falta as meninas pegar a bandeira do comunismo e fazer assim. Tô brincando, gente, tô brincando. Um beijo, Júlia, um beijo, Nani. Mas, porque a WTV Brasil é independente, ou seja, todo mundo aqui tem direito de ter o lado que quiser. Essa que é a verdade. Porque o que interessa pra gente não é o seu lado político, o que interessa pra gente é trazer uma informação de verdade, um fato, e que a gente possa discorrer isso de uma maneira muito natural aqui no nosso programa. Bom, nós estamos indo então para as últimas notícias do programa, e olha só, a Anatel implementou novas regras para telefonia, internet e TV no Brasil. A Anatel publicou um novo regulamento que unifica e moderniza as regras dos serviços de telecomunicações. As mudanças afetam a telefonia móvel, a internet e a TV por assinatura, com foco na proteção do consumidor, qualidade de serviço e transparência de contratos. É uma nota rápida, mas eu acredito que vai melhorar para nós, consumidores, porque existem algumas regras ali que as operadoras, tanto de telefonia móvel como de internet e TV por assinatura, vão ter que cumprir, o que melhora para o consumidor, se essas regras forem aplicadas. Porque entre ter a regra e ser aplicada, há como é que fala? Há um abismo. No Brasil, infelizmente, é assim. Tem a regra, mas às vezes ela é só esquecida. Como é o caso, por exemplo, daquela lei que aprovaram aqui em São Paulo, que é proibido fogos com estampido, com barulho. Mas o pessoal fala assim, continua sendo comercializados esses fogos e as pessoas continuam usando esses fogos como se não, porque não há punição, não há fiscalização. Então eu espero que essas novas regras da Anatel venham ajudar realmente o cumprimento e a qualidade do serviço. Mas eu só acredito vendo. E uma última notícia, o Senado aprova a redução do prazo de inelegibilidade da lei da ficha limpa. Ou seja, os caras estão tentando. Vou ler a nota. Foi aprovado no Senado um projeto que reduz de 8 para 6 anos o tempo em que os políticos condenados ficam inelegíveis. A proposta altera a lei da ficha limpa e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Se aprovada e sancionada, na prática vai reduzir de 8 para 6 anos e vai colocar um teto de no máximo 12 anos de afastamento em caso de crimes contínuos. Ou seja, vai facilitar, a gente vai poder ter aquele político corrupto de volta antes.
É claro, gente, é por isso. A gente sendo prejudicado com imposto alto, prejudicado por falta de responsabilidade das prefeituras, dos governadores e tal. E os parlamentares, no caso aí senadores, estão lá trabalhando, de vez de trabalhar para ajudar a gente, para ter mais emprego, educação, saúde, estão trabalhando para diminuir a pena para eles, se eles fizerem coisa errada. A gente precisa começar a notar e lembrar de quem a gente votou e não votar de novo nessas pessoas que fazem isso. O povo tem um poder incrível nas mãos, mas o brasileiro, ele tem memória curta. Então, ele não lembra. É isso. Vota como se estivesse no time do futebol. E esse é o resultado. Um congresso em que notícias como essa não são novidades. Nem me surpreende mais. Essa é que é a verdade. Bom, eu vou novamente pedir para vocês acessar nossas redes sociais aí. Manda o seu comentário para mim. O que você tá achando dessa nova fase do Fato Brasil? Tá gostando de eu aqui na bancada? Tá gostando dos meus comentários? Dá uma dica, uma sugestão. Nossas redes sociais estão todas aí na tela. Lembrando que no YouTube, eu prefiro que você não vá na seção do chat ao vivo, que é quando o programa tá estreando, porque assim que o programa acaba, o chat é apagado. Vai nos comentários, na seção de comentários mesmo, e deixa o seu comentário lá no YouTube. Eu vou ficar muito feliz de ler e responder e mostrar aqui no programa. Amanhã eu trago o comentário aqui. Já tem comentário aqui que eu quero trazer, que não foi só do YouTube. Você pode colocar esse comentário em qualquer uma dessas redes sociais, marca @WTV Brasil, que eu vou ler e trago aqui para você. Em qualquer uma. Facebook, o Instagram, o Blue Sky, o Twitter, o Threads. E no TikTok, no Quai, seu app de vídeos curtos, sim, são os vídeos curtos, você também pode comentar os nossos cortes que a gente está colocando, que a gente vai começar a colocar a partir dessa semana novamente, tá bom? Mas é muito bom ter a sua companhia. E lembrando que você pode assistir a nossa programação, que é 24 horas, nossa programação linear, na Soul TV, onde nós somos o canal 89. É isso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, gente. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais notícias, acompanhando o julgamento do Bolsonaro e, claro, com os meus comentários. Tchau, gente. Até amanhã.